Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês uma vez a cada 2 semanas, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Neste vídeo, nós estaremos estudando um pouco sobre o complexo de Édipo à luz da psicanálise. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. O complexo de Édipo é uma das coisas da psicanálise que se tornaram mais populares. No entanto, né, quando a gente considera a leitura popular do Complexo de Édipo, a gente vê que ele é uma coisa meio psicanálise selvagem, né, a maneira como alguns interpretam, que é quase como se fosse assim, a criança, o menino, quer casar com a mãe, quer transar com a mãe, quer fazer sexo com a mãe, mas aí o pai já é casado com a mãe, o pai já faz sexo com a mãe, então ele tem uma rivalidade com o pai, mas aí ele tem um desejo incestuoso pela mãe, um desejo sexual pela mãe, ele quer transar com a mãe, e aí como o pai está no caminho, a criança quer matar o pai para poder então possuir a mãe. Essa leitura do Complexo de Édipo, eu entendo ela como uma leitura um pouco vulgar, e um pouco complicada, né, que alguns fazem do Complexo de Édipo. Isso porque provavelmente a gente está projetando categorias adultas na criança. Então, se a gente vai entender o complexo de Édipo como significando que a criança quer transar com a mãe da mesma maneira que um adulto transa com a mãe, a gente está esquecendo que a gente está falando de uma criança e não de um adulto, de alguém que está na fase fálica do desenvolvimento e não na fase genital. É muito importante na psicanálise fazer essa diferença. A criança, quando ela passa no complexo de Édipo, quando ela passa pelo complexo de Édipo, ela não está na fase genital, ela está na fase fálica. Ou seja, o que é importante não é o prazer sexual genital que o adulto tem. O que é importante é o que o genital simbolicamente representa. Então, o primeiro ponto para a gente entender é que o complexo de Édipo acontece na fase fálica. Depois ele é retomado na fase genital com outro significado. Mas na fase fálica, o complexo de Édipo não pode ter um sentido adulto. Então não pode significar que a criança quer transar com a mãe. Porque essa é uma categoria que faz parte do sexo adulto. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o que está em foco na fase fálica não é o genital, mas o que o genital representa. O que o falo representa? O que o pênis representa? O que ter um pênis representa na nossa cultura patriarcal? Ter um pênis representa virilidade, ter um pênis representa autoridade, ter um pênis representa poder. Então, na verdade, nós estamos numa fase em que o que está em jogo é tudo isso que a posição do homem representa: a posição do poder, a posição da autoridade, a posição do domínio. Isso é o falo. O falo é o conjunto de representações que o pênis simboliza. Não é o pênis, mas é aquilo que aqueles que têm pênis numa sociedade patriarcal têm de símbolos, significados, representações conectadas a si. Então, a primeira coisa é isso. O complexo de Édipo tem que ser entendido à luz da fase que a gente está considerando. Não é fase genital. Portanto, eu não posso falar de sexo, sexo adulto. E aí entra uma outra questão, que é a gente diferenciar sexo de sexualidade. Sexo, se a gente usar o termo sexo no sentido mais restrito, o que é sexo? Sexo é aquela atividade que os adultos engajam entre si, né? De prazer ligado a uma sexualidade que tem na nossa cultura pelo menos um foco mais ligado aos genitais. É um sexo em sentido adulto. É aquele sentido mais popular de sexo que eu quero dizer quando eu faço sexo com meu namorado, ou eu faço sexo com a minha namorada, com meu parceiro ou com a minha parceira. Isso é o sentido mais restrito de sexo. Esse sentido mais restrito de sexo não tem como se aplicar à criança. No entanto, na psicanálise, a gente fala de sexualidade. Sexualidade é mais amplo do que sexo. Sexualidade se refere a todo prazer corpóreo e psíquico que não se reduz a uma mera satisfação de uma necessidade biológica. Então, todo prazer no corpo, que se origina no corpo, mas que ganha um significado psicológico para além do corpo e que não se reduz à satisfação de uma necessidade fisiológica, é sexualidade. Então, sexualidade tem um sentido mais amplo. Por exemplo, o prazer de tomar uma taça de vinho. Quando eu tomo uma taça de vinho, o prazer é oral. Eu tenho um prazer na boca de saborear a taça de vinho, saborear o vinho tinto. No entanto, percebe que esse prazer não é meramente fisiológico, porque esse prazer também tem um símbolo.
Porque se fosse só fisiológico, né? Era só para satisfazer a minha sede. Eu não tomo taça de vinho para satisfazer a minha sede somente. Eu tomo uma taça de vinho tinto, deliciosa, para satisfazer-me psicologicamente. É uma satisfação para além da satisfação da sede. Eu não tomo taça de vinho só para matar a sede. Eu tomo taça de vinho pelo prazer simbólico da taça de vinho. Então, toda vez que tiver um prazer ligado ao corpo, mas esse prazer vai além da satisfação de uma necessidade fisiológica, a gente está falando de sexualidade. Então, na realidade, quando a gente fala que a criança tem um desejo sexual pela mãe, a gente não tem que ler desejo sexual, a palavra sexual no sentido de sexo, mas sim de sexualidade. Esse desejo sexual é como meu desejo sexual pela taça de vinho. Ou seja, não é um desejo sexual no sentido do sexo adulto, é desejo de sexualidade no sentido de um prazer que não se reduz à mera satisfação biológica. Por que, que a mãe, não, o prazer que a mãe traz não se reduz à mera satisfação biológica? Porque a mãe, por exemplo, ela amamenta o bebê. Mas o bebê mama só para satisfazer a necessidade fisiológica de nutrição? Não, o bebê também mama pelo afeto materno. Né? A mãe coloca o bebê no colo, olha nos olhos da criança, olha nos olhos do bebê. Ali tem um afeto para além de uma mera satisfação da nutrição. O bebê, inclusive, sente prazer na boca, ele mama chupeta, ele chupa o dedo. Então, vai para além só de satisfazer a necessidade fisiológica. O sugar tem um significado a mais. Então, o prazer que a mãe proporciona para o filho é um prazer que vai para além de satisfação de necessidades fisiológicas. E é nesse sentido, então, que a criança tem um desejo pela mãe, um desejo por esse amor da mãe, um desejo por essa mãe que satisfaz ele além das suas necessidades fisiológicas. Uma outra questão também que a gente precisa lidar quando a gente considera o complexo de Édipo é com essa noção de morte. De novo, a gente não pode projetar a noção de morte adulta na criança. O que é morte? Para nós, adultos, morrer, né, é quando uma pessoa, o cérebro dela para de funcionar, e aí ela morreu. E aí ela vai ser sepultada, ela passa por um velório, o corpo dela, ela é sepultada, colocada ali no caixão, e a gente sabe que acabou. É o fim, não tem nada depois. A não ser no âmbito da fé, né? Aí pode ter uma ressurreição, pode ser que a alma dela vai e depois volta. Mas do ponto de vista só natural, do mundo natural, morreu, acabou. Isso é morte para nós. Morte é, portanto, no sentido mais estrito da palavra, isso da pessoa não estar mais animada, não estar viva, né? O cérebro dela parou de funcionar. No entanto, assim como sexualidade é mais ampla do que sexo, existe um sentido de morte mais amplo. O que é morte? Uma criança não compreende morte como a gente compreende. O que é morrer para uma criança? Crianças não têm ainda a ideia de que morrer é para sempre. Muitas crianças, assim, as crianças no geral não têm essa ideia de que morrer é para sempre. De que morreu, não tem retorno. Por isso, né, hoje não se fala de suicídio infantil exatamente, né? Porque uma criança, ela não tem ainda compreensão de que se ela morre, não tem nada depois, não tem volta. Então, muitas crianças não têm ainda essa clareza, né, de que a morte é para sempre. Algumas crianças pensam que a morte pode ter algum retorno. Ainda não há clareza, né? Eu lembro quando eu era criança, mais ou menos eu lembro conversando com minha tia que eu comecei a entender isso, de que a morte não tinha retorno. Né? Então eu lembro que eu perguntei para minha tia, né? Ah, o que acontece? A pessoa morre, aí acontece o quê? Tem uma memória de infância, alguma coisa assim. E aí ali ficou mais claro para mim, ah, morreu é para sempre. Então assim, a criança não tem isso claro, que morreu é para sempre. Morrer para a criança, na verdade, é como se significasse desaparecer, pelo menos por um tempo. Então, morrer, na verdade, no sentido que a criança dá para isso, é um desaparecer. Não precisa ser um desaparecer para sempre, mas sair do caminho, desaparecer. E às vezes nós, como adultos, temos essa noção, né? De que quando a gente fala que a gente queria que alguém morresse, não necessariamente a gente quer dizer que a gente quer que a pessoa morra para sempre. Mas que a pessoa dá um tempo, sai para lá, dá uma desaparecida aí, deixa em paz. Por isso que às vezes a gente também deseja até que pessoas que a gente ama morra, em certo sentido. Né? Ai, queria que desse um tempo, pelo menos. Não é mais morrer naquele sentido estrito da palavra, mas é um morrer no sentido mais amplo.
Um morrer só no sentido assim, queria que o outro desaparecesse. Então, quando nós falarmos que o menino deseja que o pai morra, na verdade, esse morrer não é morrer de matar para sempre. Porque a criança ainda não tem essa noção de morte. Morrer aqui significa sair do caminho, desaparecer. Então, por que o Freud está precisando elaborar essas palavras? Porque ele está tomando como ponto de partida o mito de Édipo, né? Vocês devem conhecer o mito de Édipo. Existe um rapaz chamado Édipo, né? E ele acaba matando o próprio pai e casando-se com a própria mãe. E aí o Freud está pegando então esse mito, ele não faz isso, ele faz isso sem saber, sabendo, uma coisa meio complexa, mas aqui não importa tanto explicar o mito de Édipo, né? Vocês podem, até no meu canal tem um vídeo do mito de Édipo encenado que eu ensinei na faculdade, mas o que importa aqui, para a gente compreender, né? Eu vou até deixar no link, quem quiser assistir, né, o teatro, eu fiz um teatro bem amador na faculdade para um trabalho de uma disciplina encenando o Édipo, né, ensinando uma versão de Édipo que a gente criou e que você pode assistir caso você queira entender o mito. Então, não vou contar o mito aqui, vou deixar o link na descrição caso você queira assistir o teatro sobre isso. Mas o que é importante da gente considerar é que isso é um mito. O mito é uma pessoa adulta matando o pai, casando-se com a mãe. Mitos são metáforas. Então, quando a gente pega um mito, a gente tem que entender metaforicamente. Quando a gente interpreta um mito, a gente interpreta ele de maneira simbólica, de maneira metafórica. Então, na verdade, o que é casar com a mãe? Casar com a mãe não é literalmente lá no altar casar com a mãe. Se a gente for pegar o símbolo do mito, a gente pode interpretar esse casar com a mãe como uma união amorosa com a mãe, como essa que o bebê tem com a mãe. E matar o pai, ao invés de entender matar no sentido literal, se a gente faz uma releitura metafórica do mito, o que a gente pode entender? Matar aqui é tirar do caminho, desaparecer. Daí esse é um dos primeiros pontos. Quando a gente falar que a criança tem um desejo incestuoso, um desejo sexual pela mãe, não é sexo no sentido adulto. É de sexualidade no sentido amplo, que envolve todo afeto, todo desejo, que não se reduz a uma mera satisfação de uma necessidade biológica. E quando a gente falar que o menino quer que o pai morra, não é morrer no sentido que a gente usa, no sentido adulto. É querer que desapareça pelo menos por um tempo, que saia do caminho, que deixe de atrapalhar. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto também sobre o complexo de Édipo é não entender pai e mãe de maneira literal também. Então a gente fala assim, o menino quer que o pai morra e quer se casar com a mãe. Não é para entender pai e mãe. De novo, a gente vai pegar o mito e vai reler ele simbolicamente. O que é mãe? Mãe, na nossa cultura, né, a gente tem até uma expressão que fala assim, mãe é quem cuida. Então o que é a mãe? Mãe é a figura de cuidado. E o que é pai? Geralmente na nossa cultura, o que é um pai? Um pai é aquele que restringe, ele é a autoridade, ele é o que fala não, não pode. Então o pai está conectado à ideia de uma autoridade, de um dizer não. Então, na verdade, quando a gente estiver falando de mãe e pai, nós não estamos falando de mãe biológica, mãe literal, nem estamos falando de pai literal, nós estamos falando, na verdade, de funções. As funções tradicionalmente ligadas à figura da mãe, nós chamamos de funções maternas. A função da amamentação, a função do cuidado, a função mais aquela afetuosa, né? De colocar no colo. E quando a gente estiver falando de pai, nós estamos falando daquelas funções que na nossa cultura geralmente estão conectadas à figura do pai. A função da autoridade, a função de colocar limites, a função de dizer não. Isso é o pai. Então o que é o pai? Pai é tudo aquilo ligado às funções de autoridade, dizer não, colocar limites. E o que é mãe? São todas aquelas funções ligadas à figura da mãe na nossa cultura. O cuidado, a amamentação, o carinho. Agora, é só o pai ou a mãe que tem essas funções? Na verdade, toda pessoa que está em volta da criança, uma hora tem uma função de pai, outra hora tem uma função de mãe. Isso é uma coisa que todo mundo com quem a criança interage, né? Todo mundo tem essas, digamos assim, funções perto da criança. Então, na verdade, nós vamos ler metaforicamente a noção de pai e mãe.
Pai, na verdade, é figura paterna. É uma imagem simbólica daquele que restringe, daquele que diz não. E aí é um lugar simbólico. E várias pessoas podem ocupar esse lugar simbólico em momentos diferentes. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. Eu sou gay, e aí eu tenho um namorado. Vamos supor que a gente case e a gente tem um filho. Nós casamos e tivemos um filho. Aí eu tô lá com meu filho, eu pego ele no colo, faço carinho, pego uma mamadeira e dou pro meu bebê. Vamos supor isso. Adotei uma criança ou fiz inseminação artificial, tenho um bebê. Eu tô ali cuidando do bebê. Nesse momento eu tô fazendo o quê? Eu tô sendo uma figura materna para a criança. Eu estou fazendo o que na nossa cultura geralmente é associado à figura da mãe. Aí vamos supor que depois eu dei mamar pro bebê, deixei o bebê ali, né? Aí vamos supor que agora cresceu, já tá com uns 2 anos, sei lá. Aí tá lá meu filho, e ele tá mexendo no lixo, e eu falo assim, filho, não mexe no lixo, é sujo, não pode. Nesse momento eu fiz o quê? Eu assumi uma função paterna, ou seja, eu disse não. Uma mesma pessoa, por exemplo, pode assumir as duas funções. Né? Geralmente, na nossa cultura, vai ser quando você tem um casal, né? Às vezes, predominantemente, um exerce a função de pai, outro exerce a função de mãe, mas pode ser tudo misturado, pode ser uma pessoa sozinha, pode, às vezes, ser função de pai, às vezes, função de mãe. Na verdade, sempre vai ser assim. Vai ter momentos que a mãe biológica vai colocar restrições no filho. Vai ter momentos que o pai biológico vai ter essa função mais de carinho, de cuidado. Agora, nós podemos entender melhor o complexo de Édipo de maneira metafórica, tomando essas noções. Na verdade, o que significa dizer que a criança tem um desejo incestuoso sexual pela mãe? Quer dizer que a criança queria que pudesse ser função materna sempre, que sempre fosse carinho, que sempre fosse cuidado. No entanto, existe uma outra coisa que ela não quer, que ela quer que desapareça. O que a criança quer que desapareça? Isso da figura que coloca restrições, isso da figura que diz não, isso da figura que diz é proibido. Então, na realidade, se a gente for pegar metaforicamente o mito, é isso. Né? Na prática, a criança quer se unir a essa função mais ligada ao cuidado. Que bom que eu tivesse só uma figura materna. Que bom que eu pudesse estar unido a uma figura que me ama sempre, que cuida de mim sempre, que é afetuosa comigo sempre. No entanto, né, existe uma figura que sempre me restringe, que diz não, que me limita, e eu queria que ela desaparecesse. Então isso é um morrer. Eu queria que o pai morresse. O complexo de Édipo, ele se distingue também em outra coisa importante, que é a ambivalência. Né? Embora a gente diga, o complexo de Édipo, no geral, é um ódio pelo pai e um amor pela mãe, na verdade também não é tão simples assim. O Édipo envolve tanto um aspecto positivo quanto um aspecto negativo. O Édipo positivo é essa noção mais clássica que a gente tem, que é geralmente um desejo, quando a gente considera o menino, um desejo pela mãe e um ódio pelo pai. Um desejo, então, um amor pela mãe e um ódio pelo pai. Esse pai, né, que para a criança tem um ciúme também, né? Então, assim, minha mãe dá tanto amor, carinho, afeto pro meu pai. Ela deveria estar dando esse amor, esse afeto, esse carinho para mim, só para mim, né? Quando uma mãe tem um filho, nos primeiros meses de vida, a mãe dirige toda a atenção dela pro bebê. Toda a atenção da mãe fica naquela criança. Fica uma coisa assim de uma fixação enorme. É como se a mãe abrisse mão de toda a vida dela e concentrasse toda a vida no bebê. Mas com o tempo, a mãe vai aprendendo a distribuir sua energia. Então ela não fica focada só na criança. Ela vai dar atenção pro pai, ela vai dar atenção pros amigos. Então nesse momento aparece um certo ciúme. A criança fala, nossa, eu queria atenção só pra mim. Então é nesse sentido que o pai é um rival. Porque a mãe também dá atenção para o pai. E a criança ainda não separa as coisas. Então ela não sabe a diferença entre sexo, sexualidade, afeto de sexo, afeto de amor. Para a criança tá tudo misturado, né? Então o tipo de atenção que a criança vê a mãe dando pro pai, para ela é do mesmo tipo. Nossa, minha mãe dá uma atenção pro meu pai, minha mãe só dá carinho pro meu pai. E eu? Fico onde? Por que não é para mim? Por que não é só para mim? Então, quando a gente fala de Édipo positivo, é essa coisa mais clássica. O ódio do menino pelo pai e o amor pela mãe. No entanto,
Todo Édipo envolve também um Édipo invertido. Ou seja, a criança também sente às vezes ódio pela figura da mãe e às vezes amor pela figura do pai. Então, todo Édipo, isso é importante dizer, todo Édipo envolve um elemento invertido. Porque nossos sentimentos é ambivalente. A existência humana é complexa. A gente ama quem a gente odeia quem a gente ama. Amor e ódio não são sentimentos que se excluem. Se você já amou na vida, você sabe disso. Amor e ódio não se excluem. Você já sentiu ódio da sua mãe mesmo amando ela muito. Você provavelmente já sentiu ódio do seu namorado mesmo amando ele muito. Na verdade, a gente costuma até sentir bastante raiva e ódio justamente das pessoas que a gente mais ama. Não é assim? Né? Quando a gente ama muito uma pessoa, a gente sente uma raiva, um ódio às vezes, justamente porque aquela pessoa é tão importante pra gente que qualquer coisa que ela faz tem um peso enorme pra gente. E a gente sente aquela raiva, aquele ódio, né? Aquela raivinha das pessoas que a gente mais ama. Isso é normal. Então, na verdade, todo o complexo de Édipo envolve amor e ódio ao mesmo tempo, tanto pela mãe quanto pelo pai. A criança ama a mãe, mas também odeia. Nossa, essa mãe que não dá atenção só pra mim. Essa mãe que eu tô aqui chorando, querendo mamar, e ela tá lá enrolando, em vez de vir dar mamar logo. Ah, essa mãe que me deixa sozinho em casa com a minha avó, em vez de ficar aqui comigo o tempo inteiro. Essa mãe que eu também odeio. Mas é também esse pai que eu odeio, que me restringe, que diz não, que é o pai que eu amo. É o pai que é o providente, a proteção. O pai que me protege, o pai no qual eu me sinto protegido. Eu amo também. Então, na verdade, todo Édipo envolve tanto o elemento positivo quanto o elemento negativo ou invertido. Muitas pessoas acham que o Édipo invertido é só para quem vai virar gay. Isso não tem nada a ver, né? Na verdade, o complexo de Édipo não vai determinar a sua orientação sexual. Não é o complexo de Édipo que vai determinar a sua orientação sexual. Porque, na verdade, amor e ódio a gente vai sentir pelas duas figuras, tanto pelo pai quanto pela mãe. Então, o Édipo invertido todo mundo tem. Né? Édipo invertido não é coisa de homossexual. Todo mundo tem Édipo invertido. Por isso, nós falamos de Édipo completo. O Édipo completo envolve o Édipo positivo, que é o ódio do menino pelo pai e o amor pela mãe, e o Édipo invertido, que é o ódio do menino pela mãe e o amor pelo pai. Então, na verdade, isso é o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é esse conflito que a criança vive entre uma figura materna e uma figura paterna. E como eu disse para vocês, né, mãe e pai aqui é para ser usado em sentido metafórico mesmo. Quando eu falei mãe, eu não estava falando de mãe biológica. Quando eu falei pai, eu não estava falando de pai biológico. Eu estou falando de figuras que cumprem funções. Então, se eu, por exemplo, tiver um filho e eu for cuidadoso com meu filho, nesse momento eu estou sendo uma mãe. Se eu tiver um filho e eu falar para o meu filho não pode, nesse momento eu estou sendo um pai. Então é assim que funciona. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e até mais.